Caro diácono Germano, diácono Francisco, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também demais irmãos que nos acompanham na transmissão, no canal do YouTube de nossa paróquia. Hoje, como já foi anunciado, celebramos a Epifania do Senhor, ocasião em que Deus se manifestou ao mundo, Deus se deu a conhecer, Deus se revelou aos povos, especialmente aos povos que não conheciam a palavra de Deus, não tinham recebido nenhuma parte da revelação. Aqui estamos falando dos pagãos, aqueles que precisavam de contato com a mesma palavra para serem orientados ali na fé. Meu medo é só o vidro ali. Se puxasse a toalha, podia vir um vidro em cima dele e seria o perigo. Meus irmãos, então, a Epifania do Senhor é essa celebração. O dia próprio da Epifania é o dia 6 de janeiro, que também popularmente nós chamamos de Dia de Reis, porque de fato converge a celebração da Epifania com o Dia de Reis, né? A mesma celebração aqui, só que no Brasil sempre passa essa festa para o primeiro domingo de janeiro, primeiro domingo do ano. Sempre nós transferimos a festa para este domingo. E em alguns outros lugares, o dia 6 é o próprio dia da Epifania e é um dia de preceito. Ou seja, se fosse aqui no Brasil celebrado no dia 6, nós teríamos que também vir à missa terça-feira para cumprir mais um preceito durante a semana aqui também, que faz parte do nosso calendário de preceitos, sendo que aqui no Brasil passamos para o domingo. Infelizmente a Epifania não tem assim grande relevância na piedade em nosso país, infelizmente, porque é uma festa de grande importância, de grande valor. Em alguns países da Europa, essa celebração ela é muito valorizada. Inclusive, é no dia da Epifania que se trocam os presentes, não no dia de Natal. A gente tem o hábito de trocar presentes no dia de Natal, né? Mas em algumas culturas há o costume de trocar o presente no dia da Epifania. Por quê? Foi o dia em que os reis magos entregaram os presentes a Jesus. Naquela ocasião, ouro, incenso. Está falhando. Ouro, incenso e mirra. E aí a gente também pode remeter isso. Insisto, eu acho que a gente precisa valorizar mais. Não tem muito. Não temos muito uma receita, né, assim, para valorizar, mas seria importante pensar isso, né? Deveríamos valorizar mais a Epifania. É uma festa, é uma solenidade que tem a sua relevância, tem o seu valor, tem a sua importância, que tem que ser também aí aprofundada e acrescentada. Bom, a Epifania se dá aqui por quê? Porque esses três chamados reis magos conhecem a Jesus. E é importante já analisar o termo rei mago, a expressão rei mago. No Evangelho não fala de rei, fala de magos. Magos vindo do Oriente. Mas a tradição da igreja nos assegura que eles eram reis. A própria liturgia da missa de hoje, especialmente o Salmo, expressa essa ideia, né? Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Seba e de Sabá, o rei de Társis e das ilhas hão de vir, trazendo seus presentes e seus dons. Vejam, tem uma convergência aqui já de profecia do Antigo Testamento em relação a esses magos, que no Evangelho são chamados de magos, mas que a gente sabe que, além de magos, eles eram reis. Então, se eram reis, eles eram chefes de povo, chefes de uma nação, eles eram líderes de uma comunidade, traziam com eles ali, né, todo um grupo de pessoas que também iriam seguir o que eles orientavam. E eles eram chamados de magos, por quê? Porque eles eram dados à magia.
Eles eram propriamente um povo pagão, um povo que não conhecia a luz de Cristo. A palavra pagão, ela tem até um teor um pouquinho pejorativo em alguns contextos, porque o pagão é aquele que não tem luz, né? E uma vez que ele conhece a fé, ele recebe a luz. Então, quem são esses magos? São pessoas dadas à astrologia, ou seja, de estudar os astros, e nesse estudo dos astros vem também um pouco de esoterismo, vem com isso um esoterismo. Eles eram dados muitas vezes à feitiçaria, dados a crenças de que da natureza, do material, da matéria, era possível receber algum benefício, algum dom, alguma graça ou alguma energia. Vejam, tudo práticas muito propriamente aqui esotéricas, materialistas, de crendices, de superstições e até às vezes simpatias. Então, esses reis magos, eles representam povos que não tinham ainda conhecimento da palavra de Deus, que não tinham ainda recebido a revelação, que não tinham ainda tido contato com Jesus Cristo, povos que estavam ali caminhando conforme podiam, com algum tipo de entendimento da palavra de Deus, mas faltavam ainda para eles, entendiam o que estava na natureza revelado, mas não conseguiam, não tinham ainda aquela revelação sobrenatural que já os judeus conheciam e que em Cristo se tornou plena. Nós não tinham isso. A chegada dos reis magos até Jesus expressa o início de uma nova página na história desses povos. Por quê? Porque esses três homens, eles não voltaram para sua casa da mesma forma. Eles que eram adoradores de astros, eles que eram adoradores aqui de repente de seres materiais, ou seja, de esculturas, foram até Belém, atraídos por uma estrela, para adorarem ao Deus feito pessoa ali, feito ser humano, ao menino que acabara de nascer. Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E esses reis magos, eles retornam para a sua terra já convertidos, e depois se tornaram cristãos, e que hoje até a igreja os reconhece como santos. Os nomes deles não estão na Bíblia, mas são os santos Gaspar, Melquior e Baltazar, três santos que se converteram a partir de uma experiência, de um contato, de um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que os seus presentes têm toda uma simbologia ali dos três mundos de Cristo, dos três ministérios de Cristo, porque eles oferecem ouro, incenso e mirra. Ouro próprio da realeza, incenso próprio da divindade, e mirra já profetizava sua morte, fruto inclusive do profetismo de Jesus. Então o ouro do rei, o incenso de Deus e a mirra da morte do profeta, que morre pela palavra anunciada. Os três mundos de Cristo aqui manifestados nesses dons oferecidos a Jesus. E eu penso que a celebração da Epifania deve ser primeiro para a gente uma recordação da nossa história. E quando eu falo nossa história, eu digo nossa história como povo brasileiro, como cultura, do nosso encontro com a fé. A nossa nação, a nossa cultura, ela é formada no encontro de várias culturas, mas que teve também alguém que trouxe nesse encontro para povos primitivos, para povos originários, o encontro com o Deus que se revelou, com Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, estou dizendo, nossa história é formada da vinda dos portugueses cristãos católicos para o Brasil, que fizeram um caminho em que primeiramente os indígenas, depois aqueles que foram escravizados, que vieram da África, e os seus descendentes pudessem conhecer a Cristo, pudessem conhecer ao Senhor. E todas as culturas de todos os continentes, da América do Sul, da América do Norte, da África, da Ásia, da Oceania e até mesmo da Europa, tiveram povos
que tinham essas práticas primitivas, essas práticas muito baseadas em superstições, em fé, em confiança na natureza, como fonte de alguma graça divina, de alguma força divina, de algum privilégio divino. Mas à medida que as culturas foram se encontrando com o Evangelho e foram conhecendo a Jesus Cristo, passaram a deixar de lado as suas superstições e abraçaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, hoje nós temos um país que é hegemonicamente cristão, em sua maioria católico, que tem sim a sua confiança, a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas em muitos aspectos nós ou conservamos ou estamos retomando a práticas de religiões primitivas que não creem em um Deus pessoal, em um Deus único, em um Deus que se relaciona comigo, com você, um Deus que podemos dizer que é nosso. Sim, nós, embora tenhamos uma cultura majoritariamente cristã, carregamos, infelizmente, e podemos avaliar por vários motivos, carregamos, infelizmente, muitos aspectos, muitos sinais, muitos elementos que não são cristãos. Haja visto agora há poucos dias mesmo, no Natal, muita gente se reuniu em família, como diz a tradição, teve o seu menino Jesus como destaque, em alguns lugares cantou Noite Feliz, muitos procuraram a Santa Missa, muitos procuraram fazer sua ceia em família, rezaram na noite de Natal, mas quando chega no Réveillon, escolheu a cor da roupa por apego ao que a roupa podia trazer de bom. Pensaram como passaria o Réveillon, porque aquele Réveillon tinha que ser um ano diferente, então a forma como passaria o Réveillon poderia dizer como seria o 2026. E assim, quantas superstições vão se apegando. Na roupa é o branco para a paz, é o amarelo para o dinheiro, o vermelho para o amor. É a uva, a romã ou a lentilha que tem que ser comida para ter ali sorte. É a primeira chuva do ano, é o dólar na carteira, é o trevo de algumas folhas. E assim, vários elementos que vão sendo assumidos como elementos não cristãos, de pessoas, de o quê? São práticas de confiança na matéria, no objeto, na crença do ritual ali, puramente material, enquanto nós precisamos ser conduzidos a uma fé em Cristo. Daqui, estamos falando do Réveillon, mas nós podemos pensar em muitas outras práticas supersticiosas que a gente às vezes até vai repetindo sem pensar que elas são verdadeiras práticas supersticiosas. Uma prática que talvez aqui a maioria faça, tenha aprendido a fazer e nunca tenha parado para pensar, é no aniversário. Na hora do parabéns, vai apagar a vela, o que tem que fazer? Um pedido. Mas a quem eu faço um pedido na hora de apagar a vela? Por que eu faço um pedido na hora de apagar a vela? Por que eu tenho que pedir algo para apagar a vela? Vejam, no fundo é porque eu creio que aquela vela vai me dar alguma coisa. E eu estou depositando uma confiança. Hoje em dia tem o costume de rezar na hora do parabéns, né? E faz uma oração, depois canta parabéns. Aí rezou, cantou, parabéns. Agora faz o pedido na hora de apagar a vela? Não. Vejam, são práticas que a gente vai aderindo, a gente vai assumindo e que a gente tem que pensar. Veja que agora teve aí a Mega Sena da virada, né? Um monte de gente foi fazer sua aposta. E como que é o nome que se dá na aposta? Aí muita gente fala, a fazer a sua fezinha. Não, porque esse aqui é meu número da sorte. Eu tive um pressentimento, eu vi uma placa de um carro, eu vi um número de alguma coisa. E vejam como que são, às vezes, sinais supersticiosos que vão sendo acumulados, vão sendo aqui acrescentados. Infelizmente, tem muito católico que consulta o horóscopo, consulta o número da sorte, consulta a cor do dia. E assim vai se criando diversas superstições que vão caminhando em paralelo com a fé, vão ali misturando. Infelizmente nosso Brasil tem um sincretismo muito grande e a gente vive nesse sincretismo e não vai refletindo sobre essas práticas sincréticas, essas práticas aqui
que misturam a fé com a superstição, a fé com a crença, né? No sentido estrito da expressão, né? Da crença como algo que eu confio em coisas materiais, em coisas superficiais, passageiras e que não tem fundamento numa revelação divina, como tem a palavra de Deus, como tem o ensinamento da tradição da igreja, tantas coisas que vão sendo aí aderidas. Enfim, meus irmãos, vejam, nós celebramos hoje a conversão de 3 culturas ou 3 reis que largaram a superstição para a fé. E nós precisamos ter clareza de que a nossa fé, ela também tem que estar isenta aqui de todo apego supersticioso, de toda aparência materialista, nesse sentido que eu digo aqui, materialista, de confiança no que é material e não no que é espiritual. Muito cuidado com os amuletos, com os objetos de proteção que alguém pode pensar em construir, ou até mesmo os ritos e costumes supersticiosos, porque já fiz assim uma vez, tem que fazer de novo para dar certo. Não, a gente entende que não existe essa força da energia dos objetos, das coisas que se transmitem. É muito diferente dos objetos devocionais, e aqui a gente precisa fazer uma distinção enorme. Nós temos vários objetos devocionais: o escapulário, o crucifixo, o cordão com a corrente, o cordão com a medalha de Nossa Senhora, e tantos outros objetos mais religiosos, imagem, crucifixo. São muitos sinais que nós temos religiosos. Por que eles são diferentes daqueles ditos amuletos, né? Assim, objeto que a gente pensa como se fosse o nosso guia de proteção, nosso objeto de proteção ali. Porque todos esses objetos, eles são importantes, são de grande valor. Até alguns deles são dados em revelação de Nossa Senhora. Mas eles não têm fim em si mesmo. O objeto, nós não confiamos no escapulário pelo escapulário, mas por quem nos dá o escapulário, pela Nossa Senhora. Nós não confiamos na medalha pela medalha, mas por quem nos apresenta a medalha. Então vejam, o objeto, ele é uma fonte da graça, ele é um canal para a graça, mas não é a graça em si mesma. Não é ali no objeto que nós temos essa graça. É igual uma pessoa que é casada e porta sua aliança, e de repente, se ela tirar a aliança, ela não deixou de ser casada porque tirou a aliança. Tirou a aliança por algum motivo ali, né? De repente precisou fazer algum procedimento no dedo, tirou a aliança, e veja, não deixou de ser casada naquele momento, né? Mas a aliança é um sinal importante que expressa o estado de vida daquela pessoa, a união da pessoa. Aquela aliança, ela revela muito, mas se em algum instante, por algum momento, a pessoa estiver sem aliança, ela não deixou de estar casada por aquela ali. Assim como também a gente pode usar nossos objetos devocionais, nossos itens devocionais, e se em algum momento a gente estiver sem ele, não significa que a gente abriu mão, né, largou o Senhor de lado, né? Veja, por quê? Porque não é o objeto que a gente está ali buscando cultuar, mas é o que o objeto representa, é a quem o objeto representa. Por último, eu acho importante destacar que os reis magos, eles eram astrólogos, né? Eles estudavam os astros, estudavam as estrelas, e teve uma estrela que brilhou no céu diferente. Isso fez com que eles saíssem de suas terras e fossem para Belém. Foram para Jerusalém, depois foram para Belém, e a partir daquela estrela, que era própria da sua religião, da sua cultura, do seu estudo, eles passaram a adorar a Jesus, conheceram a Cristo, passaram a adorar o Senhor e levaram essa notícia, essa boa nova para a sua cultura, para os seus povos, para a sua nação. Eu penso que também nós precisamos pensar nesse dia da Epifania, que nós temos que ser como estrelas que reluzem na vida de outras pessoas. Sim, nós precisamos ser criativos, pedir muita graça de Deus nessa criatividade, para atrair para Cristo outras pessoas, outros seres, outras almas, outras pessoas que precisam conhecê-lo. E isso nós fazemos com a nossa postura, isso nós fazemos com a nossa educação, isso fazemos com
o cuidado que temos com as palavras que usamos, isso se dá com a atenção que a gente dá com aquilo que a gente quer dizer para o outro, aquilo que a gente quer, o lugar que a gente vai, enfim, tantas coisas, especialmente para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Cristo. É importante ter esse cuidado. Eu preciso ser como estrela que conduz essa pessoa a adorar a Cristo. E o que eu posso fazer para que em mim brilhe não a minha luz, mas a luz de Cristo? O que eu posso fazer para reluzir, para resplandecer, para refletir essa luz que é de Cristo, para atrair outras pessoas para Ele, atrair quem está nas trevas para a luz, atrair quem está no erro para a vida correta, atrair quem está no caminho errado para o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da salvação. Que nesse dia da Epifania possamos estar atentos, primeiro no que eu falei, para essa purificação necessária, purificar o nosso coração, nossa vida, nosso comportamento das práticas supersticiosas, das práticas aí que não são cristãs, das práticas que são propriamente de quem crê em meios materiais limitados, e que também tenhamos aí a sabedoria e a disposição de sermos luzes que iluminam, luz que ilumina a vida de outras pessoas, luz que faz com que outros se encontrem com Cristo e possam sair de suas trevas. Que assim nosso Senhor nos dê a sua graça e sua paz. Assim seja. Amém.